Bom, pessoal, o Eduardo Bolsonaro, na maior cara de pau, fez um vídeo essa semana no carro, intitulado Os Novos Brizolas, e aí ele coloca, né, o problema da segurança pública no Rio na conta de Brizola. É um negócio assim surreal, mentiroso. Né? É Eduardo Bolsonaro se unindo à narrativa falsa e mentirosa da Rede Globo, que era inimiga de Brizola, porque o Brizola combatia o sistema. Então, Eduardo Bolsonaro espalhou desinformação. Eu vim aqui o desmentir já num vídeo, tá aqui, eu publiquei tem uns dias, mas fiquei muito feliz de ver a postura do deputado federal Pompeu de Matos, que é do PDT do Rio Grande do Sul, que foi no plenário da Câmara, na tribuna lá, e disse poucas e boas. Enfim, falou que inclusive eles têm que lavar a boca para falar de Leonel de Moura Brizola. Vamos aqui acompanhar. E coloca o seguinte: absurdo. Opositores sugerem que caos do Rio de Janeiro é culpa de Brizola. E deputado Pompeu cala a boca de todos. E o próprio Pompeu escreveu o seguinte: Brizola foi um dos homens públicos mais íntegros e competentes da nossa história, além de ser o único a governar 2 estados. Sim, ele governou o Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, né? Obviamente em épocas diferentes, né? O Rio Grande do Sul antes da ditadura, o Rio de Janeiro depois da ditadura, quando ele voltou do exílio. Saiu de cabeça erguida e de mãos limpas, é exemplo a ser seguido por todos nós e não permitirei que irresponsáveis tentem manchar a sua memória. Vamos aqui então para a fala muito correta e feliz do deputado Pompeu de Matos. Eu quero dizer da minha surpresa, quando não a minha indignação, pelo o que eu vi aqui no plenário ao longo dessa semana, de 2 ou 3 colegas parlamentares. Em função da crise dramática que está acontecendo no Rio de Janeiro, com o narcotráfico, a milícia, a narcomilícia, que fizeram lá, queimaram 30, 40 ônibus, um toque de recolher no Rio, uma coisa assim, a cidade maravilhosa, tão querida do Brasil, sendo atacada daquela maneira sendo atacada. E para minha surpresa, eu assisti 2 ou 3 deputados do Rio de Janeiro, importantes deputados do Rio de Janeiro, dizendo que a culpa de tudo isso era do doutor Leonel Brizola. Mas, minha gente, o Brizola morreu faz 20 anos. O Brizola governou o Rio de Janeiro há 30 anos atrás. Não tinha nem milícia, não se falava, essa palavra não existia nem no dicionário. Tinha o tráfico de droga, como sempre teve, lamentavelmente, no Rio de Janeiro, desde há tantos anos. Mas não tinha essa dimensão. E aí vieram culpar o Brizola. Mas que absurdo! Repare, depois do Brizola, no Rio de Janeiro, praticamente todos, se não todos os governadores, ou foram presos, ou foram caçados. O Brizola governou o Rio de Janeiro com seriedade, com responsabilidade, com retidão, enfrentou a Rede Globo. Só não foi presidente da República porque nunca vergou, nunca lambeu bota, nunca pediu pinico, porque nunca renovou a concessão da Globo. O Brizola de linha firme. Hoje, o Rio de Janeiro, lamentavelmente, claro que a gente precisa separar o joio do trigo, os bons policiais dos maus, mas em muitos casos, tu chama a polícia, vem a milícia. Olha para a milícia, tu vê, é a polícia. É difícil de acreditar. E aí o Brizola é culpado. Mas lavem a boca com água rasa. Lave a boca com que boa, antes de falar mal do Brizola. Mas que absurdo! De onde tiraram isso? O Brizola nunca deu emprego para a milícia. Opa, aquele cutuca na família Bolsonaro. Porque sim, aí, né, só dar um Google aí e ver a ligação muito próxima, muito estreita, íntima entre o clã Bolsonaro e milicianos. Aqui ele vai agora dar outras cutucadas. Para quem sabe, ler um pingo é letra. Eduardo Bolsonaro, você estava ali no plenário, deve ter ficado com vergonha tentando esconder a cara. Enfim, porque o que ele vai colocar aqui é aquilo que a família Bolsonaro já fez. Filho de miliciano, para esposa de miliciano, para mulher de miliciano. Nunca fez isso. O Brizola governou e saiu do governo de mãos limpas. 2 governos do Rio de Janeiro, aliás, governou o Rio Grande do Sul, depois 2 vezes o Rio de Janeiro, e com as mãos limpas, não porque lavou as mãos, porque nunca sujou as mãos com o dinheiro imundo da corrupção, como fazem e como fizeram alguns no Rio de Janeiro. Então, separe o joio do trigo, respeite a memória, a história, o legado do Dr. Brizola. Ninguém vai falar aqui sem que tenha uma resposta. Não, nós não vamos ficar mudo. O PDT
tem memória, tem história, tem um passado de glória e tem um líder que nós temos um orgulho muito grande, que é o nosso fundador, nosso inspirador e o nosso criador. Por isso que a gente tem que dizer muito claro, nós não concordamos com milícia na polícia, com milícia na política, com narcomilícia, com a milícia narcotráfico. Nós não queremos nada disso. O Rio de Janeiro não merece isso. O Rio de Janeiro é a cidade maravilhosa que precisa ser resgatada. E todos nós temos que nos ajudar. O Brizola está lá em cima e ele nos ilumina. O Brizola era como um galo de rinhas, bom de pua e bom de bico. E nunca frouxou garrão, nem para milico, nem no exílio frouxou garrão. Tinha argumentos, tinha razão. E com as armas das suas ideias ia ganhando a plateia de microfone na mão. Esse era o Brizola. A sua arma não era a milícia e não era o narcotráfico. Era um microfone dos seus argumentos de retidão, de coerência e de seriedade. Parabéns, Pompeu de Matos. Aqui a gente, vez ou outra, critica muitos deputados pelo circo em que vários deles transformam a Câmara dos Deputados, mas quando tem alguém de forma séria, correta, falando a coisa certa, a gente vem aqui também e elogia, fica aqui meus parabéns ao deputado Pompeu de Matos e, lamentavelmente, Eduardo Bolsonaro. É isso aí que a gente está acostumado a ver. Infelizmente, eu não sei nem se tem condição de melhorar, enfim, até porque o pedigree não é dos melhores, né?